Temos. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um Conversas à Solta. Hoje temos aqui uma mesa cheia. Alguns dos nossos convivas hoje já são conhecidos: o António Nogueira Leite, o Pedro Gomes Sanches, o estreante é o Pedro Brinca. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Obrigada. Como é a primeira vez que cá estás, vou só apresentar-te a ti, porque os outros dois já estão mais do que apresentados, e vai ser uma apresentação muito curtinha. És professor associado na Universidade Nova, SBE, doutoraste em Economia na Universidade de Estocolmo, na Suécia, e também lecionaste aí entre 2007 e 2014. E, portanto, vou só dizer isto. Quem quiser que procure o teu currículo. Tem o meu site, à vontade. E, portanto, vamos prosseguir. Somos os 4 que aqui estamos nesta mesa, subscritores do manifesto Reformar o Estado já não é cedo. Para quem não conhece o manifesto, aqui fica um pequeno excerto. Reformar o Estado, assegurando o seu eficaz funcionamento, desde logo na defesa dos mais desprotegidos, não é um capricho tecnocrático, é antes uma exigência patriótica. É essencial para assegurar sustentabilidade do Estado Social, melhorar a qualidade dos serviços públicos e preservar a sua legítima autoridade, hoje tão corroída. Pedro, não vou começar por si, que é o mais velho hoje, mas vou começar pelo Pedro, como coautor e primeiro subscritor deste manifesto. Gostava que nos explicasse o que moveu a lançar este manifesto e este tema cá para fora. Começo com uma citação infeliz, Sim. mas que se apropria muito ao caso. Isto não nasce no vácuo. Isto tem um contexto, tem um duplo contexto. Tem um contexto mais particular, que tem a ver com muito daquilo que foi discutido durante a campanha para as últimas legislativas, designadamente a questão da estabilidade como valor político. E depois tem um contexto mais alargado, de várias décadas, em que reiteradamente se vai ouvindo os atores políticos falar na necessidade de reformas que estão eternamente adiadas. Esta não é a única, mas nós consideramos que devia de ser a primeira. Porquê? Porque parece-me, enfim, há resistências há sempre, e sobre estas matérias há muitas, mas parece-me que quer nos posicionemos mais à direita ou mais à esquerda, reformar o Estado é um imperativo. É um imperativo mais à esquerda, porque o Estado não é só um somatório entre funções de soberania e Estado Social. Um Estado é um somatório de outras coisas. E quando, por razões diversas, mas desde logo aquela que nos vai cair na mesa já no próximo mês, da Cimeira da NATO, com uma forte pressão de aumento de despesa em matéria de defesa, esta questão é incontornável e cedo se começou a discutir se isto não significaria uma destruição ou uma diminuição ou um ataque ao Estado Social. Portanto, se nós nos colocarmos mais à esquerda e quisermos preservar o Estado Social, é fundamental que zelemos pelo Estado, um Estado eficiente. Se dar aqui só uma nota de rodapé, o debate muito antigo de mais Estado ou menos Estado, eu acho que é equívoco. Enfim, é equívoco se a discussão ficar reduzida a isso. Eu cito sempre um relatório da McKinsey de 2017, várias administrações públicas, onde aquilo que se dizia é que era possível fazer mais gastando menos. E, portanto, estamos aqui assim no desafio da eficiência. É o que diz o Pedro. Então, não combinámos. É o melhor É o melhor não combinámos. Mas, portanto, a preservação do Estado Social é importante e, portanto, se nós nos colocarmos mais à esquerda, claramente temos muita necessidade de o reformar. Se nós nos colocarmos mais à direita, deparamos aqui com outro problema,
que é um Estado que quer estar em todo lado, o tempo inteiro, acaba por estar mal em todo lado. E isto desencadeia uma erosão na autoridade do Estado. E, portanto, repito, mais à esquerda ou mais à direita há motivos muito fortes para que a reforma se faça. Voltando à estabilidade. A estabilidade não pode ser sinónimo de inação, de imobilismo. E não podem ser utilizadas pequenas circunstâncias parlamentares como justificações dilatórias para que a reforma se faça. Portanto, para início de conversa, certo, eu dizia, dar uma outra nota que eu acho que não é irrelevante, aquilo que aquele manifesto diz é aquilo que aquele manifesto diz. Uhum. Aquele manifesto não diz outra coisa que lá não está. Diz aquilo que lá está. E aquilo que lá está, na parte mais substantiva, é a necessidade de se fazer uma reforma do Estado, começando por perguntar onde é que o Estado deve estar, que é aquilo a que nós chamamos a questão do governo. Depois tem como é que o Estado se organiza, como é que as competências são distribuídas, e é a questão da governança. Depois é como é que isso se faz no dia-a-dia, nos institutos públicos, nas direções gerais e um pouco por todo lado, que é a questão da gestão. E seguramente ao longo desta conversa vamos ter tempo de dar exemplos. E depois, os dois últimos guias, eu chamava há muito tempo a isto o Estado 5G, os dois últimos guias é a questão das garantias e a questão do garbo. A questão das garantias é sinalizar à sociedade portuguesa que esta reforma deve acontecer também para salvaguardar o contrato social. E a questão do garbo é dizer à sociedade portuguesa e aos funcionários públicos que isto não é uma reforma contra os funcionários públicos, é uma reforma também para dignificar as suas carreiras, a sua vida profissional, as suas funções, porque não há Estado com autoridade sem profissionais dignificados. Portanto, em síntese, começava por aqui. Sim, senhora. António, queria saber a sua opinião. Bom, isto é um tema imenso e recorrente e que já teve várias abordagens. Há um primeiro nível que há uns 20 anos se discutia um bocado na política portuguesa, discutia-se sem qualquer tração. Portanto, lançavam-se umas ideias, não havia interesse pelo debate, mas que era um pouco a questão filosófica, o que é que o Estado deve fazer, o que é que o Estado não deve fazer, quais é que são os limites, qual é o perímetro do Estado. E essa discussão era inquinada logo pelo método leninista que a esquerda geralmente usa neste debate, que é acusar quem levantava o tema. Na altura não era de ser fascista, na altura era de querer destruir o Estado Social. Portanto, as pessoas ainda não estavam a falar da componente social do Estado, mas já era porque eles queriam dar o Estado Social às famílias, às grandes empresas, sempre a mesma coisa. Como um Pedro Nuno com aquela história recente da privatização da Segurança Social, quando ninguém falou de privatização nenhuma. Mas pronto. Portanto, geralmente morria assim. Eu tenho um exemplo, enfim, que hoje em dia, passados 20 anos, literalmente 20 anos, posso contar, que tem uma certa graça, que a certa altura o líder do PSD, recém-chegado, tinha acabado de cair o Dr. Santana Lopes, e fala comigo e com um outro amigo meu, que esse gestor profissional, na altura e ainda hoje, mas na altura particularmente bem sucedido, e dizem, gostávamos que aqui nós começássemos a olhar para a reforma do Estado. E, portanto, se vocês pudessem ir falar aqui com os meus vice-presidentes e depois estruturamos uma equipa que possa fazer propostas neste sentido. E nós aceitámos e o nosso trabalho durou uma reunião. Porque falámos com uma pessoa que era a primeira vice-presidente do partido e que nos disse logo, isso são coisas liberais. Portanto, tínhamos o leninismo dentro do PSD. Isso são coisas liberais, não nos interessam nada. Nós somos social-democratas. Mas olha que ainda não sei. Nós somos social-democratas e, portanto, isso é daquelas coisas que não vamos fazer, não vai acontecer. Vocês estão aqui a perder o vosso tempo. É evidente que nunca pondo em causa a ideia,
aliás, bem intencionada do presidente do partido, mas sempre dizendo isto é uma coisa que não está no nosso ADN, portanto não vamos discutir. E, portanto, eu aprendi que pôr as coisas em termos muito gerais e lançar para o debate político em termos muito gerais pode ser muito bom para o purismo ideológico de um lado e do outro, mas acaba muito rapidamente torpedeado por esta circunstância de haver sempre um lado, que geralmente é a esquerda mais à esquerda, que põe na mente, na boca dos outros, coisas que eles nunca disseram ou iriam dizer e mata assim o debate. Certo. Portanto, esta questão mais filosófica, eu acho que não tem tração. Eu poderia ter num país que não estivesse tão dependente do Estado. Mas Portugal já na altura estava muito dependente do Estado e se alguma coisa aconteceu nestes 20 anos é que ainda é mais dependente do Estado. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é aquilo que eu chamo, que esse é uma inutilidade, ou uma utilidade muito pequena, que é o que eu chamo as reformas mediáticas. Vários políticos têm feito reformas da administração pública. Tipicamente é assim. Faz-se uma lista de uma série enorme de comissões e observatórios, etc., ou que não, idealmente que não tenham nenhuma atividade. Claro. Ou alguns que possam ter uma pequena atividade, que geralmente enfim, se confunde com a atividade de outros órgãos que existem. Certo. E lê-se essa lista na televisão e dizer, se fosse eu, isto Acabava tudo acabava. Estamos a falar do que eu chamo de DOJ à portuguesa, porque não altera nada de substancial, e é à portuguesa porque não despede ninguém, ou praticamente ninguém, e não poupa nada, nem realmente, nem ficticiamente. Portanto, é só este exercício de... Isto já aconteceu várias vezes nos últimos 20 anos. Portanto, aparecerem pessoas que dizem, está aqui uma lista, estão a ver esta vergonha, pouca vergonha. Se fosse eu, acabava com tudo. E às vezes um exercício que vale a pena ver é se, quando as pessoas dizem isso no exercício de funções políticas, se até essas acabaram ou não. Nunca fui fazer esse teste. Dou réplica porque isso é um tema muito interessante. Depois, não estou a dizer que há algumas dessas coisas podem ter algum interesse temporário. Portanto, não estou a dizer que elas... Eu estou a dizer que é um exercício que não tem grande interesse. Sim, sim. É só mediatismo. É essencialmente mediatismo. Exato. Depois, um outro aspecto que é a motivação financeira. Eu faço reforma do Estado para poupar tal. É evidente que isso é um aspecto importante e é evidente que tem decorrências importantes e nós cada vez temos menos margem de manobra em fazer escolhas no futuro porque temos procrastinado sucessivamente em fazer qualquer reforma aqui e, portanto, até agora o que é que temos feito? Temos perdido liberdade nas escolhas, mas isso não é perceptível pela generalidade das pessoas. Portanto, um futuro menos risonho do que poderíamos ter se tivéssemos atuado em tempo, mas ninguém percebe e, portanto, não tem valor político. O segundo aspecto, que para mim é um aspecto que é importante, é que isso deu asa às políticas. Que foi, eu não quero mudar nada, eu não quero alterar nada, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o equivalente financeiro a isso, mesmo que torne as coisas ainda pior, que é aquilo que fez o governo do Dr. António Costa. Que é, então o que eu vou fazer é ter o investimento público no mínimo possível e ter os custos operacionais, a minha despesa operacional o mais baixo possível. Como se eu não mudar mais nada, e em muitas circunstâncias não se mudou mais nada, a única coisa que eu tenho são piores serviços. Claro. Mas posso dizer que financeiramente não tenho um problema, é evidente que momentaneamente. E, portanto, esse também tem sido uma tática que é importante. O que é que é realmente o aspecto que neste momento também é engraçado que se fala muito pouco, só se fala no SNS e eventualmente no ensino básico e secundário, mas é muito concentrado no SNS, que é a degradação óbvia e clara em muitas áreas do serviço que a administração pública paga aos cidadãos contribuintes. E eu dou uma área onde, enfim, tenho experiência no terreno, grandes números. Os meus concorrentes todos dizem o mesmo, que é, por exemplo, nas áreas dependentes do Ministério da Justiça. Porque os portugueses gostam da justiça é discutir penas e discutir processo de crime. Não discutem processo administrativo, não discutem processo comercial e não discutem algo que está, enfim, que é relacionado, mas que não tem a ver ainda com o processo judicial, que é a resposta da administração pública quando é preciso fazer atos administrativos por parte dos cidadãos. E aqui tem dois aspectos, que é o tempo cada vez maior de resposta,
E esse tempo aumentou muito nos últimos 5, 6 anos. A desculpa que foi dada foi sempre a Covid, mas isto vai muito para além da Covid, e já em 2019 já funcionou, as métricas de qualidade, que também nunca são publicadas, já eram certamente piores do que eram uns anos antes. E tem o segundo aspecto, que é uma reforma para começo de conversa era evitar que todo e qualquer cidadão precise de demonstrar em todo e qualquer ponto de interface com a administração pública que outro qualquer órgão da administração pública tem informação sobre o qual o cidadão contribuinte pagante tem que ser pombo-correio. Portanto, tem que ir ao outro sítio, buscar qualquer coisa, um documento qualquer, ter a via crucis de o obter, porque muitas vezes isso são semanas, são várias idas, são falhanços porque a pessoa não está, ou porque a pessoa está em teletrabalho, depois voltar ao ponto de partida e reiniciar o processo. Quer dizer, isso devia ser imediato e devia ser feito para a administração pública, porque o que nós temos já tantas oportunidades. Ainda no outro dia, eu não sei se é ressuscitado, mas o licenciado em Engenharia Civil José Sócrates voltou à televisão. Sim. Eu digo isto porque ele não é engenheiro, como sabem, como é engenheiro, sim. Tem que ser inscrito na ordem em Portugal. Mas seja como for, isso é um detalhe só para irritar um bocadinho os fãs. Mas eu não valorizo minimamente esse facto. Agora, o que é aqui o ponto? Falou, e tal, tivemos o Simplex. O Simplex melhorou algum do interface, mas não mexeu o suficiente nos processos para que todo o potencial que a digitalização traz, e agora a inteligência artificial trazem, possa permitir ao cidadão contribuinte ter menos vias crucis na sua relação com o Estado. Algumas são voluntárias, outras são obrigadas. Morre-nos um familiar, nós temos que ter interação com o Estado. Se somos herdeiros. Ou mesmo se não somos herdeiros, somos descendentes. E portanto, eu acho que este aspecto do processo é um aspecto muito importante. E aí o que eu achava que, só para terminar, duas áreas cruciais é focar-nos na qualidade do serviço prestado e no processo e na utilização das tecnologias com as quais os políticos enchem permanentemente a boca e que poderiam, de facto, alterar muito a relação das pessoas com a administração. E facilitar a vida, claro. E não é só comprar computadores, ter grandes negócios com os fornecedores de equipamento informático, com os operadores de telecomunicações. Nós temos que desenhar os nossos procedimentos de trabalho. Concomitantemente, dois. Que ele já falou, é para o grosso da administração pública, não estou a falar sequer das carreiras especiais, porque essas também têm que ser tratadas, mas criar um sistema de gestão de recursos humanos do século XXI e não do século XIX, do Exército do século XIX. Porque na maior parte das situações as coisas funcionam porque há pessoas que não, ao contrário do que eu estou convencido como economista, há pessoas que não reagem aos incentivos, porque sabem que nunca será recompensado o trabalho a mais que fazem que os seus colegas, não é recompensado nem em promoções, nem em valorização salarial, nem em coisa nenhuma. Portanto, ter uma gestão de recursos humanos do século XXI, isso pode custar algum dinheiro no início, mas os ganhos de eficiência são tais que na próxima década nós não precisamos de aumentar, eu acho que temos de diminuir, mas não precisamos de aumentar em 100 mil pessoas em termos net, em termos líquidos, o número de funcionários. Claro. Portanto, esse segundo aspecto é um aspecto fundamental. E depois o outro é, de alto a baixo, dado que hoje em dia podemos mudar os processos, ter, digamos, as organizações adaptadas aos processos. Ou seja, há muitas coisas que eu tenho hoje que se calhar não fazem sentido. Ter uma mente aberta, ter as restrições que nós sabemos relativamente a despedimentos, etc. Eu não estou nesta fase, até porque acho que é impossível fazer de outra maneira e até porque a jurisprudência constitucional vai nesse sentido. Quer dizer, mas melhorar isso tudo, fazer um streamlining da administração, que não é... enfim, vou ser muito atacado pelas pessoas mais do Chega, mas que não, a maior parte dos quais não tem experiência de gerir coisa nenhuma, muito menos a administração pública. Mas a questão aqui é, eu acho que temos que fazer tudo apesar das restrições. E depois dizer aos políticos, olha, as restrições que existem são estas, o custo é este. Mas, entretanto, o que era para funcionar está a funcionar e está a funcionar de uma forma eficiente. Porque nós temos vários exemplos pela administração pública de que é possível pôr as coisas a funcionar. Agora, as coisas são postas a funcionar num ambiente em que, primeiro, os dirigentes correm algum risco e, em segundo lugar, um outro aspecto muito importante,
são geralmente coisas novas em que foi possível criar um ecossistema dinâmico e onde as pessoas não ficam, não ficam forças de bloqueio, parafraseando o antigo presidente, logo ao fim de 3 ou 4 anos numa instituição. Mas, portanto, nós temos muitas coisas que funcionam, mas são muito pequenas face ao total. Certo. Os portugueses odeiam o processo. Odeiam. Nas próprias empresas. Quer dizer, as pessoas não gostam da parte do processo. O processo é fundamental na maior parte das atividades. E, portanto, é no processo da produção de bens públicos e serviços públicos que eu acho que temos que gastar muito aspecto. Depois há os aspectos mais macro que eu tenho que deixar que os meus amigos falem e que eu também gostaria mais à frente de voltar, que é a questão eu diria, o síndrome do bom aluno com excesso de aspiração, que é basicamente tudo o que são perturbações burocráticas emanadas de Bruxelas, nós transformámos-las num monstrinho pior do que todos os outros países à nossa volta. E começou, lembra-se, quando havia críticas, nós éramos muito jovens, mas ainda nos lembramos, havia críticas às pessoas e o professor Cavaco, o seu ar sisudo, dizia: isto é assim porque somos bons alunos. Exato. Bons, mas não muito espertos. E, portanto, isso não funcionou. E o outro aspecto é, em algumas áreas onde eu acho que temos que olhar para a carreira dos gestores, mas isto já não estou a falar na administração pública tradicional, estou a falar em órgãos mais empresariais, como, por exemplo, os hospitais, os institutos realmente é mais fácil. O Serviço Nacional de Saúde é o que me preocupa mais, e aí há coisas que podem ser feitas, mesmo mantendo uma coisa que eu acho que podia ser discutida, mas que eu acho que ninguém quer, a organização na mesma. Quer dizer, para terminar, porque uma coisa é ter garantia de acesso a todos, certo. Garantia nos termos da Constituição, que nunca é bem assim, porque nós também a pagamos, não é? Mas, quer dizer, no acesso nós não pagamos nada adicional face aos impostos que já pagamos, ao financiamento global que prestamos. Portanto, garantir isso. Para ter isso, eu não preciso de ter produção pública. Eu tenho é que ter serviço de qualidade, sem exclusão, a toda a gente. Certo. E isso é um debate que anda para a frente e para trás, que eu acho que os portugueses já tiveram mais vontade de o ter. As próprias entidades capazes de o fazer, eu duvido que hoje estejam muito interessadas em voltar ao tema. Portanto, essa é uma outra derivada. Mas há aqui muita coisa. Eu acho que, só para terminar, o que eu acho que não vale a pena é nós fazer uma grande reforma, de retirar isso. Anunciar isso é o fim da reforma. É um bocado como o meu fiasco de há 20 anos, primeira reunião, está morto. É que nem sequer estávamos a reformar, porque o engenheiro Sócrates era o primeiro-ministro. Portanto, estamos a falar de início de conversa para mobilizar um possível stakeholder de uma proposta de reforma, e morreu na entrada. Portanto, isto é realmente difícil. Sim. Pedro, o que é que tu tens a dizer sobre isto? O perigo de estar numa mesa com bons amigos é que depois, quando eu sou o último, já foi tudo dito, não é? Não. Eu ouvi com atenção aqui os meus dois consórcios de debate e concordo com 90%. Eu partilho imenso da paixão do Nogueira Leite sobre a questão do processo. Acho que é extraordinário e fundamental. Tenho batido muito nisso, até pelas minhas interações com o Estado enquanto cidadão. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás e para criar algum debate, porque senão estamos todos a dizer o mesmo. Sim. Eu tenho algumas divergências filosóficas aqui com o meu amigo Pedro, que não têm a ver com o espírito, mas têm a ver com a concretização. Há duas discussões. Quando se fala de reforma do Estado, há duas grandes coisas, não é? Uma é onde é que o Estado deve estar, o que é que o Estado deve provisionar ou produzir, não é? E essa é uma discussão que, se metermos o indivíduo do Partido Comunista a falar com o do Chega, ou com o do IEL, ou com a da parte menos conservadora do PSD, quer dizer, nunca na vida se vão entender. Nunca. Vão passar décadas, séculos, nunca se entenderão. A outra é uma discussão que também foi muito abordada aqui, especialmente pelo António, que tem mais a ver com fazer bem. Dado o papel que o Estado tem, como é que nós podemos reorganizar para entregar melhor qualidade com os mesmos ou até menos recursos? Okay? O problema disto é que quando se fala de reforma do Estado, as duas discussões estão sempre misturadas.
Enquanto que uma tem potencial de consenso político, a outra não tem. E a discussão da primeira contamina a segunda. Nunca se faz nada. E nós continuamos no século XXI com regras napoleónicas de gestão orçamental. Sim, sim. Literal, isto não é uma metáfora. É mesmo regras napoleónicas. O Estado, se não pagar, não é despesa. É uma lógica de fluxo de caixa, não é? Pronto. Eu acho que isso é um problema. E há uma pedagogia a fazer, mesmo do ponto de vista político, que permita pensar o Estado de uma forma mais baseada bottom-up e top-down em diferentes dimensões, bottom-up em termos de processo, que é a experiência do cidadão, e também top-down no sentido de qual é o bem político que esta divisão, que este processo, que esta legislação visa proteger, e qual é a melhor maneira de o fazer. Okay? Sem pôr em causa se, numa concepção mais política do que qual é o papel do Estado, se aquela legislação deve ser assim ou não. E que os meus conselhos já falaram com muito mais propriedade e autoridade do ponto de vista conceptual do tema, eu vou identificar uma ou duas questões práticas que metem um bocadinho mais de cor a estes exemplos que às vezes podem ficar assim um bocadinho no éter. Estou a construir uma casa na aldeia da minha avó, que sou muito agarrado às minhas raízes, apesar de ter nascido em Cascais e crescido aqui na linha. Qualquer pessoa que fale comigo 5 minutos nunca diria que eu sou daqui. Mas eu sou muito agarrado às minhas raízes estão na Beira Alta, e eu sou um apaixonado pela minha aldeia de Nagozela, em Santa Combadão. Eu sou economista de Santa Comba, uma coisa que às vezes... Mas pronto. E fazer lá uma casa. E eu, para pedir a licença de construção, tive que entregar 2 documentos. Tive que entregar a matriz das finanças, o terreno, e o levantamento topográfico. Ora, ao fim de vários meses, a Câmara reparou numa coisa fantástica, que podia ter reparado no momento que recebeu os documentos, mas pronto. Foi que a área do levantamento topográfico não batia certo com a matriz. Isso é um clássico. É clássico, exato. O que é que eles fazem? Fazem fazer uma coisa que aqui o António já falou muito bem, que é servido para um correio para o Estado. Agora o senhor tem que ir às finanças atualizar a área. Depois estou nas finanças, consigo fazer isso, mandam-me para a conservatória, porque nós temos 2 serviços de gestão de património em Portugal, um para efeitos fiscais, outro para efeitos patrimoniais, que faz todo sentido esta aplicação de serviços, não é? E depois sai da conservatória, pego nos documentos para ir à Câmara, para retomar o processo. No meio disto passaram-se meses. Claro. Porque é Santa Combadão, porque Lisboa eram anos. Pronto. Chego lá, que documento é que eu tive que produzir nas finanças e na conservatória para corrigir a área? O levantamento topográfico que a Câmara tinha e com o qual diagnosticou o problema. Certo. Faz todo sentido. Ou seja, a Câmara já tinha toda a informação que precisava para continuar com o processo. Porque se aquilo que faz fé é o levantamento topográfico, quer nas finanças, quer na conservatória, a Câmara já tinha essa informação. E eu acho que este exemplo é especialmente pertinente por uma razão. Porque, como disse há bocado, quando interrompeu o Pedro, eu não quero mais nem menos Estado. Isso é uma discussão, é outra discussão, na minha opinião, que também gostaria muito de ter e que já está mais próxima, se calhar, de uma parte daquilo que o Pedro falou. Eu quero melhor Estado. Okay? Neste caso concreto, eu não quero menos Estado. Porquê? A razão pela qual se faz este check-up faz sentido. Há um bem público que está a ser protegido. Porquê? Porque se eu fizer o meu projeto de construção e eu impermeabilizar todo o terreno, próxima vez que chover é valência 2.0. Vai uma enxurrada, leva tudo por aí. Portanto, a Câmara tem a obrigação de velar pela segurança das pessoas e não permitir impermeabilizações do solo que sejam excessivas e que possam levar a inundações. Só que qual é o problema disto tudo? É que o coeficiente de construção, quer fosse calculado pela matriz, quer fosse calculado pelo levantamento topográfico, era respeitado. Ou seja, houve aqui um bem público que era preciso ser protegido, mas que o processo não respeitou de tudo, porque foi completamente irrelevante para essa mesma proteção. Não, e só mais uma coisa, posso... Claro. E que cria uma atividade privada escusada. Claro. Que é, com todo o mérito que tem, porque eu ainda recentemente tive vários exercícios muito parecidos, também na beira, mas na beira litoral, muito parecidos, foi mais do que um. Exatamente a mesma história. E sem desmerecer a pessoa que foi competentíssima e super disponível e até parcimoniosa a pedir os seus honorários, eu tive que ir a um agente privado para realizar uma atividade que o Estado, como dizia, tinha realizado desde o momento em que a despoleta. Exatamente. Porque ele só a despoleta porque sabe exatamente qual é que é a área, que é a Câmara. Por isso, o meu primeiro ponto... O meu primeiro ponto era sublinhar aquilo que o António brilhantemente referiu, que é processo.
E isto como eu também tentei adiantar, em si é um processo holístico, porque nós não conseguimos alterar processo sem termos apoio legislativo, porque parte do bloqueio, a alteração dos processos, são questões legislativas. Porque depois veio uma auditoria e ele não meteu a cruz na caixa. Mas não era preciso porque eu tinha acesso a... Não interessa. É assim que tem que ser feito, não cumpriu a lei, pumba. E depois, os funcionários públicos, que são boas pessoas, e querem, obviamente, fazer as coisas bem e ajudar as pessoas, como é óbvio. Há sempre uma ovelha negra. Acho que a regra geral, as pessoas estão lá no sentido de querer ajudar as pessoas, muitas vezes só têm downside risk. Porque na ânsia de facilitar uma situação que deve ser facilitada, não há nenhum bem público em causa. Não o podem fazer sob o risco de poderem ser penalizados. E nada de bom lhes traz, tirando a satisfação pessoal de conseguir ajudar uma pessoa. Ou seja, cria-se aqui uma cultura kafkiana em que nós estamos a fazer processo para processo. Este é um ponto. O outro ponto tem a ver com algumas armadilhas. A burocracia alimenta-se a si própria. Eu tive em várias discussões que até com a autoridade tributária eu fiz vários, aliás, a criação do novo modelo de avaliação do valor base tributário dos terrenos rústicos fui eu que o fiz parte num projeto recente que eu trabalhei com eles. E nós temos discussões apaixonantes sobre o problema do território, não é? Imagino. Um dos maiores problemas, porque é que temos tantos incêndios em Portugal? E porque é que são quase todos na zona centro? Porque, não sei se vocês têm noção, o cadastro ainda é... O cadastro é uma consequência do problema que eu lhe vou dizer. Não sei se têm noção qual é o tamanho médio do prédio rústico na zona centro do país. Terreno. Pá, aí, até querem adivinhar. Na minha terra é mais pequenino, de certeza, que eu sou do Minho. Não, é maior. No norte é maior. Norte e Alentejo é maior. O centro é o que está mais fragmentado. São 0,6 hectares. 0,6 hectares. Quer dizer, para a agricultura sustentar um emprego a tempo inteiro, dependendo da cultura, mas em média cerca de 20 hectares. Exato. Em floresta e silvicultura são 200. Ou seja, para termos uma lógica de exploração do território é preciso escala. Mas imagino que eu agora vi o programa do Quem Quer Casar com o Agricultor e fiquei todo entusiasmado e quero ser agricultor. Ora, eu para ter uma quinta e sustentar o meu emprego só, eu para ter uma quinta tenho que fazer 33 transações de 0,6 terrenos de 0,6 hectares. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar 33 processos de assinaturas de escrituras em notários, em que só o custo dos emolumentos, já nem vou aos impostos, porque esses são proporcionais, estamos a falar de custos fixos, só emolumentos são 400 a 600 euros por escritura. São muitas vezes 2 ou 3 vezes superior ao valor do terreno. Do terreno, sim. Pronto. O valor matricial deve ser 10 euros ou 20 euros. Não há nenhum incentivo aqui, quer dizer, há claramente aqui obstáculos, são custos de transação, por e duros. Aliás, nós em economia sabemos, é um mercado em que os custos de transação são elevados, não funciona, ponto final parágrafo. Não é? Pronto. Mas o processo é mais cómico que isso. Isto só foi resolvido em 2024. Que é, eu se comprar um terreno, eu tenho que enviar uma carta registada com convite de recepção para cada um dos confinantes. Sim, senhor. Para eles saberem os termos do negócio, para exercerem o direito de preferência. Exatamente. E eu, como bom cidadão que sou, não é? E quero cumprir isso, vou às finanças e peço ao amigo da minha então morada do senhor para enviar a carta. É o que ele me diz que o RGPD não deixa. Não deixa, agora não Ou seja, posso. o Estado obriga-me a mandar a carta, mas proíbe-me de saber para onde. Isto foi resolvido o ano passado. Isto foi em 2024. Isto não foi 1820, foi em 2024. Sim. Foi resolvido o ano passado. Quer dizer, tudo isto é escabroso. E sem uma lógica não existe um pensamento estratégico de pensar a floresta não funciona. Temos incêndios. Porquê é que temos incêndios? Não são os eucaliptos, é o abandono. Claro. É onde cresce mato. Uma floresta bem gerida de eucalipto que não tenha mato é uma barreira aos incêndios. Ou seja, não há um pensamento estruturado de pensar, nós temos aqui um problema de abandono, temos aqui um problema de gestão, como é que nós conseguimos criar um ambiente económico, não é? Como é que nós conseguimos criar um ambiente económico em que as pessoas, porque toda a gente gosta de ganhar dinheiro, o que é que não gosta? Eu gosto de ganhar dinheiro, não sei aqui os meus amigos, mas eu gosto. Se houver uma lógica, se eu tiver ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, não é? Claro. E de investir, claro que se me criarem as condições para que eu o possa fazer, eu vou fazer. Com certeza. Agora, a prova do pudim está mesmo na prova. E o facto dos terrenos estarem abandonados é porque essa lógica não existe. Não é? Não existindo, acontecem estes problemas todos que nós estamos aqui a falar. E isto reproduz em tantas áreas do Estado. Eu aí, nesse caso concreto, para a questão da transação dos prédios rústicos, eu até tive uma proposta concreta na altura, que era, nós já temos dois sistemas de registro patrimonial. E o das finanças,
excetuando a questão dos cadastros, aqueles que já estão cadastrados e estão nas finanças, nós pagamos IMI, essas coisas todas, o Estado presume propriedade. O Estado presume propriedade para me taxar sobre esses prédios. Senão seria confisco. Exato. Pronto. E então, o que eu sugeri foi, vão lá ao menu das finanças e metam lá uma opçãozinha que você clica e diz assim, olha, agora quero vender ao NIF tal este terreno por 100 euros. E outra pessoa, com o tal NIF, no seu portal das finanças, recebe uma mensagem a dizer, e tal, este senhor declarou que vendeu o seu terreno por 100 euros, confirma, sim ou não? Sim, autentica com a chave móvel digital, que é o que faz a autenticação da assinatura, e está feita a transação emitida das guias para os impostos. Eu fiz esta proposta. Uma pessoa muito prominente na administração pública disse, olha, parece uma excelente ideia, só há aqui um problema. O que é que a gente vai fazer com os notários? Claro. E eu perguntei-lhe, amigo, então, mas quando inventaram o e-mail, vocês também queriam proibir o e-mail para salvar os carteiros? Ou seja, há aqui uma lógica de clientelismo também, em muitas áreas. Ui, o nosso amigo ia passar-se. Mas não é só neste caso. Dentro da própria administração pública, há muitas taxas e muitos procedimentos que existem para manter divisões e para manter... Porque são instrumentos de financiamento que são consignados a determinadas agências e institutos e elas existem puramente numa lógica de subsidiação do instituto ou da agência em causa. Exato. Não existindo, do ponto de vista objetivo, nenhuma razão para existirem que não seja esse. Eu não vou dizer o exemplo porque há muitos acionistas e posso deixar, mas ainda nos últimos anos, que é para tornar mais fuzzy, recebi uma carta de um instituto importantíssimo, regulatório, que me dizia nós vamos ter de passar a regular esta parte da atividade. O senhor vai-se chegar à frente com X para nós criarmos as valências internas para podermos regular. Portanto, sério? Não estou a brincar, eu não dou mais concreto porque não me quero prejudicar, nem quero prejudicar os meus patrões. Mas quer dizer, isto é uma lógica absurda. Impressionante. Mas isto existe, hein? Eu depois, fora do programa, até lhe posso mostrar a carta. Não a tenho aqui, mas arranjo maneira. Não sabia que isso mas eu acho que não foi contra mim. As pessoas estão comigo porque não gostam de mim. Eu acho que deve haver mais exemplos. Sim, com certeza. Porque quer dizer, há muita aberração kafkiana, como os meus dois ilustres amigos disseram, e isso... O custo económico disso... Brutal. É brutal. E não se inclui nesses custos, tipicamente, o custo de oportunidade. Nós temos 2 atestados de residência. Um habitual, na junta, em presencial, e tem a duração de 30 dias. E outro fiscal nas finanças. Sim. E pergunta, será que há alguma circunstância em que é preciso um em vez do outro? É verdade. Só há um problema. É que nas freguesias com alta densidade urbana, mas ali, eu moro em São Domingos de Rana, a malta da junta faz ideia se eu lá moro ou não. Não fazem, o que é que eles vão ver? Vão ver onde é que eu estou recenseado. Como é que se define o meu recenseamento? Através da residência fiscal. Claro. Ou seja, na prática são equivalentes. É absurda. É absurda. Não é? Eu só queria, antes de passar ao Pedro... O cidadão mete-se na máquina, naqueles processadores e vê-se logo qual é a residência. Eu, antes de passar ao Pedro, que era só para fazer a última provocação... Sim, eu quero responder. Há aqui outra coisa, mas que também já foi dita também pelo António, que eu acho que é fundamental, que é preciso fazer uma pedagogia, que é a confusão entre produção pública e provisão pública. Claro. Porque a crítica à reforma do Estado é sempre que nós queremos abandonar os desfavorecidos. Quer dizer, isso para mim, eu gostava de ter um adjetivo melhor, mas para além de imbecil não me ocorre nada melhor. Nós podemos discutir qual é a melhor maneira, não é, das pessoas, por exemplo, terem pão. Imaginemos que nós queremos dar um pão a toda a gente. Quer dizer, o Estado pode comprar o pão e dá-lo às pessoas. E há uma provisão pública desse bem. Ou o Estado pode contratar padeiros, montar fornos e fazer padarias. E há a produção pública acompanhada da provisão pública desse bem. Quer dizer, nós podemos discutir como é que se produz, e então entramos nas conversas de PPPs e companhia, podemos discutir como é que se produz, sem discutir se estamos a pôr em causa a provisão pública. Claro. Só que, mais uma vez, misturam-se as duas conversas. Claro. E há um exemplo que eu gosto de dar para terminar e deixar o Pedro depois responder às provocações, que é o seguinte, eu tenho, e agora publicidade descarada ao meu programa de televisão, tenho um programa na televisão às terças-feiras, que é o Choque de Ideias, em que estou com o Ricardo Paes Mamed, que ocupa um espectro político um bocadinho afastado do meu, para ser simpático, E eu lembro, ainda não fazia parte do programa, quem estava lá, entre aspas, no meu lugar, era o Ricardo Roja, e eles convidaram o ministro Medina
para o programa, para discutir o Orçamento de Estado. Já há 2 anos, se não estou em erro. E o Ricardo, na altura, estava projetado um déficit, e o Ricardo, muito indignado, a dizer que ainda havia listas de espera, etc., e que se podia aumentar o déficit para resolver a questão das listas de espera. Ao que o ministro Medina, socialista, suspeito nesse aspecto, lhe responde que o problema das listas de espera não é dinheiro, nem orçamento. É o quê? Gestão. É gestão. Claro. E há aqui também uma ideia de que no Estado a única maneira de resolver os problemas é tirar dinheiro para cima deles. Já se viu que não é. E que pode ser fortemente contraproducente. Já se viu que não é assim. Eu sobre a gestão acho que depois podemos falar. Sim, é uma das questões fundamentais disto tudo. Pedro. Eu gostava de dar aqui assim algumas respostas. Ver se consigo manter aqui uma linha de raciocínio razoável. Esta aparente contradição de abordagens é só aparente. Eu acho que a resolução de problemas concretos, primeiro, problemas não faltam, e a necessidade urgente de os resolver é urgente. E esse caminho pode-se fazer com um grande ganho de eficiência, com um grande ganho social e até com um grande ganho político. São aquelas coisas que vocês nas empresas gostam de chamar quick wins, não é? Porque se de facto entregar resolução de problemas rapidamente, que são percepcionados como bons, é uma boa maneira de fazer um caminho mais longo. Mas eu acho, e daí eu não abdico, eu acho que o caminho tem de ser mais longo. Ou seja, não basta olhar para a máquina do Estado tal qual a temos e resolver as suas inoperâncias. Eu acho que há que olhar para a máquina do Estado e perguntar se ela faz sentido. E pegava um bocadinho numa expressão que o António usou de reformas mediáticas. Eu lembro-me de duas, e participei nas duas, em condições diferentes. Uma no governo, a última, e outra na administração, que foi a do praxe, no tempo do Sócrates, do licenciado em Engenharia José Sócrates. E sim, onde ele até chamou um querido amigo, um colega meu chamou-lhe o funcionário, o seu funcionário. O nosso. E a segunda... Que foi porque não gostava do que a pessoa lhe estava a propor. Então, e funcionário, eu acho que não pode haver coisa mais elogiosa, estando a falar da administração pública, do que um funcionário. Um bom funcionário é o que nós queremos na administração pública. Não é? Portanto, não estou a ver como é que Sócrates imaginou que aquilo fosse ofensivo. Mas ganhou uma má fama. A segunda foi o pré-MAC, já no tempo do Pedro Passos Coelho. Em nenhuma destas duas reformas que eu tenha tido conhecimento, e como disse, eu participei nas duas em qualidades diferentes, em nenhuma destas reformas foi extinta uma atribuição do Estado. Foram extintos organismos, por fusão, nenhum extinto, ponto. Foram extintos por fusão. Houve transferência de competências, de atribuições. Eliminação do número de desfias. Foi eliminação do número de desfias. Aliás, este era o segundo ponto que o António referia do anúncio de poupanças, mal calculados. Eu extingo um cargo dirigente superior num determinado organismo e contabilizo como poupança o salário dessa pessoa, mas ouvido o facto, ou escamotei o facto dessa pessoa provavelmente ser um funcionário público que regressa ao seu lugar de origem e, portanto, a poupança não é a totalidade, é o delta. Exato. Entre aquilo que ele ganha enquanto e dirigente vai voltar a ganhar. e aquilo que vai ganhar. Às vezes a diferença é mínima. E, portanto, o que eu queria sublinhar aqui era a ideia de que nenhuma atribuição foi abandonada pelo Estado. Eu acho isso trágico. Eu dou um exemplo. Mas eu concordo contigo. Mas não achas que o bom é inimigo do ótimo? Eu também concordo contigo que há atribuições que devem ser refletidas. A questão é se, na ânsia de irmos todo o caminho, nunca saímos do sítio. O que eu quero dizer é que não abdico de fazer o caminho todo ficando-me só por ganhos de eficiência naquilo que existe. E eu dou um exemplo concreto. É um exemplo que eu dou muitas vezes, há outros. Este é aquilo que eu conheço melhor.
Uma senhora ministra, já há muitos anos, chamada Maria João Rodrigues, criou um instituto público chamado Inofor, Instituto para a Inovação na Formação, in illo tempore, governo do engenheiro Guterres. Este organismo tinha uma competência que fundou, portanto, é mais uma competência, não é qualquer coisa que vinha de trás, uma competência nova que criou e que, desde então até agora, nunca foi abandonada, que é a da certificação das entidades formadoras. Sim. O contexto histórico importa. Na altura estávamos em pleno QCA1, havia muito dinheiro do Fundo Social Europeu, havia a necessidade de regular o mercado, e, portanto, havia muitos cursos. Nós tínhamos que garantir o Estado, nesta atitude paternalista sobre o mercado, dizer que entidades é que podiam prestar formação e que entidades é que não podiam. Como se uma má prestação de serviço não fosse resolvida pelo mercado no dia seguinte. Mas pronto, tinha este contexto histórico. Estamos em 2025 e a competência continua a ser exercida. Exato. Desta feita, entretanto, deixou de ser exercida pelo Inofor, passou a ser exercida pelo IQF, Instituto para a Qualidade da Formação, e depois o Instituto foi extinto, também por fusão, e a competência passou para a DGERT, do Ministério do Trabalho. Continuam a haver funcionários públicos que continuam dedicados a dizer se a entidade tem condições para dar formação ou não. É só um exemplo. E eu não queria abandonar esta ideia de que porquê? Porquê é que eu acho que é importante continuar a manter esta ideia de listar todas as atribuições e competências dos organismos do Estado? Perceber onde é que há redundâncias, e há. Perceber onde é que há inutilidades, e há. Deixar cair isto, para que o desenho de governança seja feito mais eficientemente, já liberto de um conjunto de tralha que vem atrás. Normalmente esta discussão faz-se a partir de duas afirmações: de que temos 750 mil, a caminho dos 800 mil funcionários públicos, e isso é muito, dirão uns, isto é pouco, dirão outros. Na verdade, não é muito, nem é pouco. Eu não consigo dar esta resposta. Primeira nota, no rácio trabalhadores, funcionários públicos vis-à-vis a população ativa, nós temos um indicador abaixo da média europeia. Primeira nota. Não obstante, isto não me diz se temos funcionários públicos a mais ou a menos. Está a avaliar o input. Porque eu tenho que saber para quê? Para quê que eu tenho? Claro. Até porque eu posso ter, no limite caricatural, 750 mil cantoneiros e precisar de 750 mil engenheiros. Portanto, o número não diz tudo, mas normalmente ancora a discussão. Segunda discussão que se tem logo a seguir. Temos demasiadas entidades públicas. Nós não sabemos quantas temos. O COE diz que temos 6.134 entidades. O Banco de Portugal, para fins estatísticos, diz que temos 4.817. Eu olhei para esta e vi obsolescências. Organismos que ainda lá estão e que já não existem. Não sabemos quantas temos. Mais uma vez, a mesma pergunta. Temos demasiadas? Temos menos do que as que necessitamos? Não sei. Depende do propósito. Depois, isto liga com uma outra coisa, e isto já nos desloca daquele nível do governo para o nível da governança, que é onde é que as competências são exercidas. São descentralizadas ou não? Eu gosto, e eu já vou ao Kafka, porque o Kafka faz muito sentido citar no âmbito desta nossa discussão, mas eu vou mais atrás e vou à mitologia grega. O Hércules, um dos trabalhos do Hércules era vencer um gigante chamado Gerião. O gigante Gerião guardava lá um rebanho, tinha 3 troncos e 6 braços. A administração pública tem a administração direta, com 2 braços, os serviços centrais e os serviços periféricos, a administração indireta, com os serviços personalizados e as entidades públicas empresariais, e a administração autónoma, com os serviços regionais, portanto com a administração regional, compreensivelmente, e a administração local. O que também nunca se discute relativamente ao número de funcionários é como é que estes funcionários são distribuídos por estes níveis da administração. E isso também importa discutir. Indo à questão, reforçando esta ideia, e pegando na tua última nota, isto é ideológico também.
Porque há quem, na política portuguesa, entoe loas ao Estado como prestador, como se isso fosse uma virtude política. E aí nós estamos completamente alinhados. Interessa-me mais um serviço prestado do que garantir um prestador que depois não presta. E isso fica evidente em alguns debates agora, listas de espera. Verdade. Portanto, a recusa ideológica de permitir às pessoas em listas de espera recorrer aos privados, assumindo o Estado da responsabilidade. Por pessoas que são utentes frequentes dos privados, que é o mais... Isso é que é irónico. Isso é que é hipocrisia. Portanto, para eu eles acho sim, que para o povo não. O povo tem que ir sempre ao lado do povo, o povo de um lado nas filas de espera e nós no outro, e nós nas filas do privado. Portanto, a questão das funções de soberania inalienáveis, as funções complementares com os diferentes setores, o privado, o público, o privado e o social, mas também aquelas funções onde a presença do Estado é escusada, inútil ou até adversa à liberdade económica e ao crescimento económico. Portanto, eu nunca abandonaria este foco sem embargo de podermos trabalhar. Eu acho que não deves abandonar, só acho aqui uma questão que é uma questão de ordens de magnitude, e eu explico. Há uns tempos atrás, uma entidade pediu-me para eu dar uma... Eu ainda não acabei. Então vou ser conciso. Uma entidade famosa, portuguesa, empresarial, pediu-me para eu dar uma palestra sobre PPPs. Isto, o risco de quando contrata um académico é que não se tem controle sobre aquilo que ele diz. Pois, claro. E eu fui ver a literatura. E por acaso, não era na área deles, mas uma das coisas que eu registrei com surpresa foi que as PPs em saúde, na literatura internacional, tendem a ter uma performance relativamente má, comparado com outras PPPs. Só que quando nós olhamos para Portugal, a gestão pública da saúde é tão catastrófica que em Portugal as PPPs da saúde são melhores que as públicas. E eu dou um exemplo de uma estatística e termino para deixar o Pedro continuar a raciocínio. Que isto foi, eu ouvi isto num telejornal de um deputado a falar no Parlamento, que um hospital público da Zona Norte tinha tantos funcionários responsáveis pelas compras, dos fornecimentos e serviços, como todos os hospitais privados no país. Juntamos todos os hospitais privados do país, esses hospitais todos juntos têm tantas pessoas ao serviço para tratar de compras como um hospital central do Norte. Isso é impressionante. Olha, eu pego por aí para concluir. Eu tenho uma tese nunca verificada. Enfim, daí o foco na ineficiência, não é? Daí a questão da ordem de magnitude. Podem considerar isto uma piada de mau gosto. Eu tenho para mim que os 750 mil funcionários públicos se podem dividir em três. Os 250 mil que entregam valor económico à sociedade. Os 250 mil que trabalham para nestes processos de compras, recursos humanos, cada unidadezinha tem uma secção de pessoal, uma secção de compras, uma secção financeira, e os 250 mil que não fazem nada. Enfim, eu sei, é excessivamente provocador, mas eu, não sendo capaz de provar isto, desafio que me provem o contrário. O amigo já está com uma atitude semelhante à autoridade tributária. Exato. O ónus da prova está do outro lado. Faz aquilo que eu digo. Queria concluir com o Kafka. A Magna Carta. Queria concluir com o Kafka, ligando aqui assim duas ideias. Há um aforismo do Kafka que eu gosto muito, que diz: a sua exaustão é a do gladiador após a luta. O seu trabalho foi caiar o canto do escritório de um funcionário. E isto é aquilo que tantos e tantos funcionários públicos, sobretudo aqueles no primeiro terço, os 250 mil que entregam, sentem no final do dia. É um esforço de gladiadores para, tantas vezes, um resultado bastante insatisfatório. Volto ao Kafka para dizer uma outra coisa que nós ainda não referimos aqui, que eu acho que é importante do ponto de vista da gestão e que encaixa, enfim, agora afastando-me um bocadinho destas pequenas polémicas, voltando ao propósito do manifesto. A legislação que regulamenta a atividade pública é imensa, é má,
e é dispersa. E muda constantemente. E muda constantemente. Não há um decreto de execução orçamental, um orçamento de Estado que não traga uma nota qualquer a obrigar o cumprimento. Entre 1989, foi quando foi criado o Código de IRC, e 2022, o Código de IRC sofreu mais de 1.350 alterações. E não estamos a falar de vírgulas. Sempre que eu fiz o estudo de IRC. Então, o grau de probabilidade de um gestor público que vai ganhar pouco mais do que aquilo que ganha no seu lugar de origem. Enfim, não é sempre assim, mas de facto o prémio não é grande, mas a responsabilidade é enorme. O grau de probabilidade de um gestor público no exercício de funções, em total boa-fé, a querer cumprir tudo. O grau de probabilidade de estar a falhar no cumprimento de alguma norma é gigantesco. Claro. Portanto, há também aqui uma necessidade de simplificação, mais uma vez, de eliminação de redundâncias, de eliminação de inutilidades, de consolidação num código de gestão pública, todas as regras a que os gestores públicos estão obrigados. Eu até diria que é mais. É uma mudança de cultura de proibição, controlo e desresponsabilização, que neste momento é o vigente na função pública, para um clima em que haja liberdade, intraempreendedorismo, não sei se é uma palavra que existe, mas inventa-se. Que é as pessoas terem a capacidade entre as organizações de proporem e implementarem processos mais eficazes e mais eficientes, e depois de responsabilização pela positiva e pela negativa. Claro. António, antes de passar a palavra, desculpe lá, deixe-me só dar aqui assim mais uma nota. Um dirigente da administração pública em julho prepara o plano de atividades, o orçamento para o ano seguinte e o mapa de pessoal, que tem que ir anexo e que é aprovado em conjunto. O mapa de pessoal é, para quem nos está a ouvir e não sabe, é a listagem dos postos de trabalho necessários, não necessariamente ocupados, para a prossecução das atividades que aquele organismo tem. E o plano de atividades é o que é suposto fazer e o orçamento, enfim, é o que é necessário. Um orçamento, de resto, bastante distorcido, tantas vezes, enfim, naquela rúbrica de custos com pessoal, a D01, depois os custos de prestação de serviços na D02 e de investimento da D03, da D07. Normalmente o que acontece é que nós temos custos fixos, que é o pessoal, e depois aquilo que queremos fazer vamos contratar fora e carregamos na outra parte do orçamento de despesa. Mas, portanto, em julho a coisa está pronta, é entregue à tutela, a tutela colige, manda para as finanças. Em outubro o orçamento de Estado é apresentado, já com isto tudo reunido, é aprovado e em janeiro, expectavelmente, eu tenho tudo aprovado. Não recebi nenhuma nota de que a minha proposta não foi aceita. E o orçamento passou. Mas em janeiro eu não posso executar. Porquê que eu não posso executar? Mesmo aquelas coisas que passam por contratação pública, que toda a gente acha que é o grande problema, eu acho que há um problema maior do que o cumprimento do CCP, que é o cumprimento de todas as autorizações prévias ao CCP. Eu tenho que ir outra vez pedir à tutela, perguntar se posso. Se for a contratação de um serviço, eu tenho que verificar se no orçamento anterior eu executei um valor superior àquele que quero contratar agora. Tenho que perguntar aos serviços do meu ministério se tem alguém capaz de prestar aquele serviço. Se tenho que perguntar depois ao INA, ou aquilo que resta do INA, se há alguém em mobilidade especial, ou as pessoas que ainda restam na mobilidade especial, se podem executar. É tudo um conjunto de proformas que me permitem chegar à porta. Depois, se eu tiver gastos plurianuais, tenho as portarias de extensão de encargos, eu à porta do CCP, e depois a porta do CCP leva-me a um caminho longo, designadamente se os contratos forem muito grandes e eu tiver que ir ao Tribunal de Contas, eu abro a porta do CCP lá para junho. Otimista. Eu estou a executar em setembro, outubro. Isto é absurdo. E depois em janeiro volto à mesma coisa, porque os orçamentos são anuais. Dar aqui esta nota sobre gestão, porque às vezes as pessoas acham que é só incompetência dos gestores. Sim, acabámos por não falar da gestão. Mas, António, já vamos avançados, mas eu não era isso que ia contestar. Eu percebo, e aliás eu comecei por dizer, eu acho que isto podia ser feito top-bottom. Eu acho é que nós perdemos a guerra logo quando começamos a olhar para aquilo que deve ser responsabilidade do Estado, o que não deve ser responsabilidade do Estado, e portanto eu não quero matar essa discussão, mas quero ir para discussões que possa resolver, onde possa haver mudança, que mesmo assim é muito difícil, porque há muitos interessados em que o princípio do Príncipe de Lampedusa se mantenha, porque há muita renda escondida em todos estes processos. Agora, simplificando,
e tendo consciência disso, dizendo que é uma aberração que no mundo como hoje existe, este tipo de processo não tenha sido simplificado grandemente. E ele existe assim porque o Ministério das Finanças, em vez de, ao longo dos anos, percebeu que é mais fácil tornar impossível a vida de quem presta os serviços para não gastar do que dizer cara a cara ao Ministro e ao Secretário de Estado: não há dinheiro para isso, não vai haver, arranje-se. Mas não se arranja através de uma burocracia da qual não resulta nada, não é? Só resulta trabalho inútil. Dois grandes pontos. Quer dizer, um ponto que eu não acho que as pessoas que estarem no Estado são mais incompetentes do que no privado e vice-versa, não tenho nada dessa pretensão. Conheço um lado e do outro, conheço pessoas muito capazes de um lado e do outro e pessoas totalmente incompetentes de um lado e do outro. Portanto, não tem nada a ver com isso. E não tem a ver com a necessidade de pagar salários faraónicos na administração pública. Uma pessoa sabe que, enfim, se lhe der uma perspectiva de carreira como gestor, dizendo: olha, o mercado é este, você vai estar sempre no mercado, se portar sempre bem, isso dá origem a um desconto naquilo que se está disponível a pagar, de uma pessoa que esteja no setor privado, em que, quando acaba, tem que ir à procura noutro sítio. Portanto, eu acho que não tem que haver, o ponto não é esse. O ponto neste momento é, para além da questão da interferência política, que é muito relevante aqui, partidária, mas também não é só isso, a questão é, eu não dou instrumentos de gestão suficientes aos gestores públicos. Se eu pensar num hospital, por exemplo, mas qualquer outra coisa, e aí pego naquilo com o qual concordo que o Pedro Brinca estava a dizer, que é: eu criei um sistema em que eu quero evitar todos os males possíveis ex ante. E como eu tenho a noção que não sou capaz de determinar todos os males possíveis ex ante, eu vou tentar derrotar o mal por exaustão. E, portanto, vou imaginar todas as combinações possíveis e imaginárias. Basicamente, o que é que eu faço? Eu torno a gestão impossível. Por outro lado, eu tenho um problema que nós aqui falamos, mas que é muito difícil. Eu deveria ter, para conseguir fazer uma reforma da administração pública em cada um dos seus setores, eu devia ter a capacidade de revogar imensa produção legislativa para trás. Que é como, por exemplo, o que se passa, não tem a ver com o setor público, mas também, mas muito menos, no setor da habitação. Eu, com a legislação que tenho, eu não consigo construir novas casas. Sobretudo, não consigo construir ao ritmo que eu preciso. Agora, houve imensas cabeças jurídicas e políticas que pensaram aquilo tudo. E há imensa gente que ganha fortunas a gerir este pandemónio. Escritório de advogado. Este pandemónio. E não só este pandemónio. Há muita renda da ineficiência. E, portanto, aqui eu acho que era crucial que houvesse alguém que de coragem dissesse de início: olha, isto é para mudar. Nós não vamos fazer a grande discussão filosófica, também não dizemos que ela nunca será feita na vida. Agora, relativamente a isto, eu tenho aqui dois princípios. Primeiro, é o princípio de que quem gera tem autonomia de gestão, mas tem autonomia de gestão, e depois era aquilo que o Pedro dizia, mas depois tem que prestar contas. E, portanto, é no ex post que eu verifico se a pessoa teve bem, se teve mal, se tem prémio, se não tem prémio, se eu devo ou não fazer uma comunicação a uma outra entidade. Não é tentar resolver tudo ex ante, porque nada acontece assim, eu não estou a prestar o serviço. Exato. Esse é o primeiro ponto. Que é muito agravado no momento atual por aquilo que se instalou como prática, que é: eu tomo uma decisão, alguém no meu departamento não gosta, ou é perante entidades privadas e alguma não gostou. Se for uma entidade privada que não gostou, ela vai-me prejudicar não é ad eterno, mas durante muito tempo o meu processo decisório, porque vai contestar com grande facilidade, e o direito administrativo funciona muito devagar em Portugal por causa da forma como os tribunais administrativos funcionam, e por isso é que, por exemplo, a CP não consegue comprar comboios, Portugal está muito atrás de Marrocos. Sem semanas de eleições. Isso é a parte fácil, não é? Isso é a parte fácil. Mas, portanto, eu tenho que... E depois tenho aquela coisa que é, quando alguém não ganha, hoje em dia criou-se um mecanismo, e eu estou de fora, mas vejo isso acontecer, em que, ele preteriu-me, ou ele não me contratou, eu faço uma queixa anónima, passado poucos meses ele está na televisão. Qual é que é a reação deste que se verifica como cidadão ou como empresário? É que uma parte importante da administração pública deixou de conseguir tomar decisões. Por razões que eu não os critico. Claro. Portanto, tem medo. Claro. E, portanto, esse é um elemento de alguma forma novo, porque não havia esta atuação
tão visível perante, não é perante uma auditoria que foi feita, não é perante um exame que foi feito para avaliar o trabalho de alguém, aquilo que eu fazia, o controle ex post, é muito fruto, enfim, do ambiente em que nós vivemos, mas isso tem umas consequências diretas. Sem dúvida. E tem um Não corolário, que é quem quer ir para a política. Exatamente, e é também a degradação, ou quem quer ir para a administração. Ou para a O administração outro que nós pública. temos que ver, que eu sei que não é a única razão, tem a ver com o tema do bom aluno. Devíamos fazer, nem muita da nossa legislação, perceber o que é que a Europa nos impõe, o que é a prática dos outros e o que é que nós fizemos por este complexo estúpido de complicar mais do que os outros para mostrar que somos ainda mais europeus, que somos ainda mais burocráticos, que somos ainda mais chatos e que somos ainda mais incapazes. Esses são os dois corolários. Porquê? Porque, na verdade, há muitas áreas... Se olharmos a diretiva não estabelece limites tão baixos quanto aqueles que existem para a contratação pública. Certo. Nem pouco mais ou menos. Certo. Isso não torna os alemães ou os dinamarqueses mais corruptos que os portugueses. Claro. Portanto, o facto de nós queremos ex ante minimizar qualquer problema e depois aquelas justificações infindáveis, depois a contratação de escritórios que é preciso fazer para justificar porque é que eu vou fazer um ajuste desta maneira ou de outra. Quer dizer, deixou de haver gestão, passou a haver excesso de direito em tudo. Exato. Não, e depois os gestores a pedirem pareceres de escritórios de advogados a dizer que lhes tentaram informar e agiram de boa fé para se protegerem contra uma decisão desfavorável. É uma loucura. E É como uma nós não autêntica queremos, o objetivo de Portugal não é que o Correio da Manhã venda muito, é que o Correio da Manhã tenha saúde económica e muita alegria no trabalho para todos os que lá estão. Não é que os jornais mais espetaculares estejam em nossa casa permanentemente. O que nós queremos é que as coisas aconteçam, que a nossa vida melhore e que os funcionários possam agir em boa fé, sabendo que têm um controle quando o controle tem que atuar, mas que não vivam eles próprios uma via crucis antes de poder fazer qualquer coisa, porque o resultado é este, a maior parte das coisas não se fazem. Não, e é sempre mais fácil proibir. E é sempre dizer não. Ou não fazer. Ou não fazer. É verdade, claro. E, portanto, eu acho que agir sobre estes fatores não é uma grande reforma, mas eu acho que pode dar muita agilidade. E depois todo o resto vai implicar, dado o estado a que chegamos, muitos anos de trabalho a fazer o streamlining dos processos, a alterar as divisões, os departamentos, as repartições, de acordo com a nova forma como, em função da evolução da tecnologia e das necessidades das pessoas, eu vou prestar esse serviço. Portanto, mas há aqui 2 ou 3 processos que é muito mais fácil à roda desta mesa dizer que tem que ser feito do que depois fazer, mas em que eu acho que era uma diferença substancialíssima e brutal para todos, os que estão no Estado, os que o pagam, que somos todos, e os que estão fora do Estado. Sim. Que se não se fizer, eu acho que vamos continuar a estar cada vez mais dissatisfeitos, cada vez mais tristes, cada vez as pessoas, e depois em muitos casos nós somos, enfim, pessoas cumpridoras, mas começamos a ter cada vez mais cumprimentos, pessoas que começam a fazer processos que não encontrem o Estado em sítio algum, e começamos a ter revolta e frustração. Sim. E portanto, quer dizer, eu acho cinismo. que e cinismo, eu acho que é mais do que a altura de fazer isto. Sim. E eu acho que aqui não há nada de ideológico, é só todos, e aqui temos de estar todos de acordo, exceto quem tenha muito interesse na situação atual, que haverá também, mas não é certamente um número assim tão grande quanto os que podem beneficiar, que é, vamos mudar o Estado para que seja melhor para todos os que dele precisamos. E todos precisamos dele porque estamos numa sociedade organizada desta forma. E, portanto, só um anarquista é que poderia estar contra esta opinião. Até um libertário talvez estivesse de acordo. Eu acho que dentro da lógica da promoção da eficiência, eu acho que a única parte mesmo que pode ter um pontinho de ideológico é a questão da previsão versus produção pública. Não é? Certo. Sim. Mas aí é preciso fazer a tal pedagogia, quer dizer, quando estamos a falar de provisão pública, uma escola. Uma escola pública. O que é público na escola? É o edifício. Não. Então, a não ser que fosse a Parque Escola. Pronto. Foi a Parque Escola, empresa pública do Estado a construir, tudo bem, Parque Escolar ou assim. Quer dizer, mas normalmente deve ter sido um empreiteiro num concurso que a fez. O GIS. Acho que o que eu saiba, o Estado não tem fábricas de GIS, não tem fábricas de cadeiras, não tem fábricas de computadores, quer dizer, não tem fábricas de lâmpadas, não tem fábricas de fios de eletricidade, não tem fábricas de tapetes, não tem fábricas de cortinas. Ou seja, a única coisa que ali é privada é a gestão. Certo. Mas parece que isto não incomoda ninguém. A pública, a gestão, pois.
Gestão que é pública. Eu disse que é privada, Disseste desculpem. privada, mas Queria dizer pública, sim. Mas Mas há aqui uma aversão, há aqui um ponto ideológico que é pérfido, que é... E eu vi isto na campanha 2024, em que participei como independente, mas que eu vi isto, que era preferível ter pessoas sem acesso do que esse acesso ser feito pelo privado. Sim, senhor. Viu-se há muitos anos logo com os contratos de associação. Era preferível ser uma vida horrível a ter... Contrato de associação com haver um privado que iria beneficiar. E este ponto, quer dizer, reparem, quando nós falamos no sistema alemão, no sistema francês, uma pessoa vai ao médico em França ou na Alemanha e não percebe se está a ir a um hospital público ou privado. Saberá. Aqui não há dúvidas. Cá não há dúvidas, mas lá não percebe, na maior parte dos casos. A pessoa sabe que vai a um hospital ao qual tem direito de ir e de ter prestado o serviço em linha com aquilo que está na Constituição francesa, que é a expectativa, ou na Constituição alemã, aquilo que é a expectativa dos alemães e dos franceses. Portanto, as pessoas nem notam se do outro lado está um funcionário público ou se do outro lado... Como em Portugal, as pessoas dizem, então o médico vai para o privado imediatamente, só pensa em dinheiro. Eu acho que é verdade que em Portugal nunca tivemos um único exemplo de um médico preocupado em ganhar muito dinheiro no setor público. Eu sei que isso é verdade. Mas mesmo assim, no plano conceptual, não há nada que nos leve a pensar, pá, um médico é um médico, esteja onde estiver, e portanto, quando o alemão vai ao hospital, é tratado da mesma maneira, seja o médico funcionário do dono do hospital, ou seja o médico funcionário do Estado, ou funcionário do Estado Federal, ou o que for. Ainda sobre a educação, saiu Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Educação, um relatório do Tribunal de Contas onde mostrava que o custo por aluno nos colégios privados era mais baixo do que na sim, escola eu pública. lembro-me disso. Portanto, sim, eu lembro-me disso. Não. Então, um dos problemas em que se vê, por exemplo, muito bem este conflito para muita gente ideológico foi na questão dos manuais escolares. É verdade. Em que os manuais escolares eram oferecidos para as crianças para os pais das crianças que andavam nas escolas públicas, mas quer dizer, os pais das crianças que andavam nas escolas privadas não podem ter acesso aos manuais. Sim, senhora, lembro-me que é uma coisa que me faz um bocado de confusão, porque se o princípio é o do acesso, não é? Então, e queremos, se não há dinheiro para dar manuais a todos, e vamos racionar em função do rendimento. Quer dizer, eu consigo imaginar, se formos em Coimbra, em Aveiro também haverá, e noutras cidades, temos sempre aquela escola pública do centro da cidade, onde andam os filhos das pessoas com mais posses, não é? Coimbra, estou a pensar na Dona Maria, também é. etc. Aqui em Lisboa igual, dizer, Pedro Nunes. Esses têm livros de graça, mas se uma cozinheira como trabalha na cozinha dessa escola privada e dá-lhe jeito de poder levar a filha para lá e está lá a estudar, essa já não vai ter direito aos livros. Quer dizer, mas eu lembro-me, porque eu fui assado que nem um peru no Twitter, de ir contra isto. Quer dizer, e até pessoas, alguns idiotas como o Diogo Faro, que eu nem sabia quem ele era, até ele ter falado sobre isso, mas outras pessoas até que eu até respeito, como o Paulo Baldaia e outros que chocaram comigo de frente acerca disto. Quer dizer, isto parece-me da mais elementar justiça. Quer dizer, o que é que interessa para os pais da criança se a propriedade da escola é do Estado ou é de um privado, para o seu acesso? E a resposta era sempre o mesmo. E isto revela muito sobre a nossa cultura. Que é, se tens dinheiro para pagar a privada, também tens dinheiro para Exatamente. pagar. Ou seja, se eu comprar um barco e não tiver dinheiro para pagar uma privada e então meto o meu filho na pública, ele tem os livros de graça. Mas se eu poupar os meus tostõezinhos todos porque quero investir nos meus filhos, então, para além de investir nos teus filhos na escola privada também e pagar dois sistemas, ainda vais ter que comprar os livros. Claro, quer dizer, isto é de uma pobreza intelectual, moral. Mas isso é o resultado, era das coisas, enfim, o Guterres teve um período em que era também mais jovem, e que dizia coisas mais acertadas. E uma das coisas que ele dizia, que não era dele, mas que ele trouxe novamente para o discurso público, que era a combinação pérfida entre inveja e mediocridade. E muitas dessas coisas é isso. Mas mais importante do que isso é, no princípio, o que nós queremos é garantir o acesso a todos, independentemente dos seus rendimentos. E o Estado existe para, quando assim não é possível, ajudar todos a conseguirem ter o acesso. E é por isso, como por exemplo, e não digo mais nada, porque ou uma coisa parecida que me fez imensa confusão, foi, e toda a gente era contra mim, pessoas à direita, até aí também pessoas à direita, que era quando o Estado passou a dar os livros de graça às pessoas, independentemente do seu rendimento. Pois é, esta é a situação que estávamos a falar, sim.
Pois, mas aí ainda havia. Aqui é Não, mesmo. aí havia a questão dos privados do não privado tinham público. direito. Aqui é sim, só sim. o princípio. O princípio não faz sentido. Sim. O princípio não faz sentido. E o grande argumento da esquerda é sempre, que eu acho extraordinário, que é sempre, não, é que só ajudar os pobres está a diminuí-los. Eu disse, não estou a diminuí-los, estou a dar condições de estar ao mesmo nível. Exatamente. E, portanto, para dar ao pobre também vai dar ao rico. Que é para o rico ter tempo para gastar dinheiro, enfim, Exato. para ir à Exato. Prada. não é? Exato, exatamente. Olha, eu tenho muita pena, já acabámos, excedemos largamente o nosso tempo, mas esta conversa já percebi que seriam dias e dias. Agradeço muito aos três É um prazer terem vir aqui. vindo. Acho que eventualmente faremos mais conversas destas, com certeza, sobre este tema. Peço-vos que nos sigam nas redes, que subscrevam o YouTube, que ativem o sininho e partilhem com os vossos amigos. E até breve. Obrigada.